Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Essa semana escutei uma entrevista, um cara que escreveu um livro sobre uma experiência que ele teve, que foi de construir o próprio caixão. Toda a história nasceu num contexto meio de brincadeira, a esposa dizendo como queria o enterro, que tinha que ser uma coisa tradicional, e o funeral assim, assado. E ele dizendo, não, você tá louco, não vou gastar tanto dinheiro com essas coisas aí, sabe quanto é que custa esse negócio? Não vale a pena, é para um morto mesmo. E quer saber? Eu mesmo vou construir meu caixão. O pai dele era marceneiro, pelo menos sabia de carpintaria. Então ele fez o propósito, combinou com o pai. E de fato, levou, sei lá, uns 2 anos, pegando os tempos livres ali, ia lá na oficina do pai e construiu o próprio caixão. E aquilo começou com uma brincadeira, acabou ganhando uma dimensão mais séria, quando poucos meses depois a mãe teve um ataque no coração e morreu. E com pouca diferença de tempo morreu também um amigo seu muito próximo, que era saudável, mas morreu. E é lógico, a morte não era uma coisa próxima, ele tinha 50 anos, era uma pessoa mais ou menos saudável, mas a partir dali aquilo começou a ser algo próximo e algo problemático, né, de pensar e refletir. E até o seu pai, que já tinha 80 anos, quando ele então fez o caixão, publicou o livro, o pai morreu 3 dias depois que o livro foi publicado. Então também morreu todo mundo ali, parece, né, com o negócio. Então é uma entrevista interessante, o livro que ele escreve falando das reflexões de coisas assim mais profundas, filosóficas, digamos assim, religiosas, unida também a coisas mais engraçadas, mais a coisa prática, técnica, de que errou o tamanho, tem o tamanho limite para no cemitério, como é que fez para ele cortar o negócio. E ele, depois que ia terminando, ele falou, mas onde é que eu vou guardar esse negócio, né? A esposa já ficou preocupada, onde é que você vai pôr esse negócio? Não pode deixar que está tudo planejado. E significa não tinha nada planejado. Mas ele ocorreu uma hora, olha, isso aqui daria uma bela estante de livros. E ele, não, então eu vou resolver usar para isso, para colocar, deixando assim na parede, de lado. Não virou uma estante de livros. Só que o lugar bom na casa deles para colocar aquilo era num corredor, e em frente ao quarto dele. Então todo dia, a primeira coisa que ele vê quando ele sai do quarto, ele acorda de manhã, é o próprio caixão ali, ele e a esposa, o caixão está lá na parede, né? E a esposa ainda teve a presença do Espírito, eles tiveram o lançamento do livro e nos primeiros bancos estavam reservados. E tinha um papelzinho com acho que a foto dele, o evento e tal, e escrito, olha, lugar reservado para um convidado especial, porque era da família, dos amigos próximos, então os primeiros lugares estavam reservados. E a esposa pegou aquele papelzinho e colocou no caixão reservado, né? Isso aqui está reservado, né, para um convidado muito especial. E ele passa ali, vê aquele convite, enfim, fizeram toda essa coisa. E, enfim, interessante toda essa experiência. E me fez pensar nessa certa leveza com que a gente pode lidar com esse tema, que é um tema associado ao medo, ao terror, né? Zumbis, cemitério, são coisas assim, né? Morte, né? Tinha um rapaz, escutei falar lá, que era até seminarista, mas teve que deixar o seminário, que era de fala inglesa. Sempre que ele escutava alguém que dizia uma frase que começava com a letra D, ele já ficava nervoso, porque D é death, né? Morte. Ah, então é um augúrio que eu vou morrer, sei lá, né? Eu já entrava uma paranoia lá, ficava super aflito, porque citou a palavra morte, então já era um negócio que ele perturbava profundamente, enfim, algum problema, né? E para muitas pessoas esse tema é um pouco assim, né?
Agora, não precisa ser para nós, não precisa ser para alguém que tem fé. Pelo contrário, né? Podemos e devemos, né, lidar que é uma questão muito séria, dá um peso da vida, a morte, mas como quem tem esperança, como escreve aí São Paulo aos Tessalonicenses, não deixávamos na ignorância a respeito dos mortos, não fiquem tristes que nem os outros, aflitos, que nem aqueles que não têm fé, porque nós temos fé, porque nós temos esperança, porque não termina no caixão, não termina no cemitério a nossa vida, né? Esse sentido começa ali, né? Faz uns anos assisti um filme ao lado do Padre Rubens Yukawa, eu morava com ele lá em Porto Alegre, ele é japonês, morou 30 anos no Japão, e era um filme japonês chamado A Partida. E era a história de um cara que começou a trabalhar com condicionamento de cadáveres. Parece que existe essa profissão, né? Morre alguém, lá no cemitério tem um especializado, um especialista que faz não sei o que com as entranhas, põe os algodões aqui e ali, enfim, prepara ali o cadáver para estar no enterro, né? Bonitinho e tal. E ele evitava falar para todo mundo que ele trabalhava com isso, me explicou o Padre Rubens, porque se já entre nós cai meio assim, não é a profissão dos sonhos, né? O que você sonha? Quando eu crescer eu vou, né, condicionar cadáveres, né? O meu sonho. Mas lá especialmente, explicava o Padre Rubens, por ser um país pagão, é um tema muito tabu, assim, ninguém fala. Porque é um problema sem resposta. Eles não têm resposta para isso. Nem o budismo, enfim, me parece que estritamente, acho que sim fala, né, da reencarnação, mas a coisa não está muito clara, né? O que acontece, o que não acontece, será que... Então, para um japonês é uma coisa assim meio... muito dura, né? Ter que lidar com isso. E a grande parte do apostolado que fazia, em concreto lá o Padre Rubens, era explicar a escatologia cristã, explicar os novíssimos, explicar céu, inferno, purgatório, explicar Deus, né? Que é uma vida mais além dessa morte, mais além desta vida. Então, vai ser um pouco o nosso tema. Estamos na semana dos mortos, né? Um pouco assim, né? Finados foi anteontem, feriado, e até dia 8 ainda vale a indulgência de visitar os cemitérios para rezar pelos mortos, né? Todo mês de novembro fica um pouco marcado por isso. Domingo é a festa de todos os santos, portanto, os que estão no céu, né? No final a gente pensa nos que estão no purgatório. Alguns dizem que Halloween é pensar nos que estão no inferno, né? Enfim, ainda que não existe essa festa no calendário da igreja, né? Para celebrar os que estão condenados no inferno. Mas o mês de novembro começa com essa questão de pensar, né, na morte e na outra vida. E eu queria trazer para a nossa reflexão, sobretudo, a nossa relação com os mortos, com os defuntos. Com 3 pontos. Primeiro, que eles estão próximos, existe uma certa ligação nossa com eles. Segundo, nós podemos ajudá-los e devemos, rezando, né? Em terceiro, aprender com eles, como eles podem nos ajudar. Pensar neles também nos ajuda hoje, a viver a nossa vida hoje. A gente diz no credo, né, no creio na ressurreição da carne e na vida eterna. A gente é um artigo de fé, que essa vida não termina aqui. Agora, um pouco antes, a gente fala, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. A gente fala também disso, né? A igreja que é essa comunhão dos santos. A fé nos leva não só a acreditar numa vida após esta, mas também a acreditar nessa conexão nossa com os que estão vivos aqui, com os que já passaram para outra vida. A comunhão dos santos é a comunhão da Igreja Católica, é a comunhão de todos nós aqui, mas também a comunhão com os que já faleceram. Seja os que estão no céu, seja os que estão no purgatório. Daí se fala das 3 igrejas. A igreja militante, somos nós aqui, a igreja padecente do purgatório e a igreja triunfante, que é a igreja que está no céu. É a mesma igreja que perpassa, digamos assim, esses 3 níveis, né? Estamos unidos também aos que estão lá do outro lado. Não se rompe essa nossa conexão com eles. Interessante como Jesus vai falando disso na última ceia. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está anunciando a sua morte. Os apóstolos ficam tristes por causa disso. Mas ele não vos deixarei órfãos, fiquem tranquilos, eu vou ficar com vocês. E ficou e está agora conosco.
não só com uma presença meramente psicológica, por exemplo, né, de um personagem. Tá muito na minha cabeça agora o Harry Potter, porque eu assisti o filme ontem, sei lá, né? Foi o exemplo lá daquele personagem. Ok, legal, né? Mas é claro que é uma coisa meramente psicológica, da minha fantasia, porque não existe, desde que eu saiba, né? O bruxinho lá da história, né? Agora, Jesus não é, o exemplo dele permanecerá junto a nós, também, mas mais além disso, né? De fato está junto a nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está, em certo sentido, está mais presente aqui agora do que eu estou presente aqui agora. Ele está vivo e operante, mais vivo do que eu estou vivo. Eu estou vivo só para avisar, tá? Mas a vida de Cristo é uma vida com maiúsculo, né? O ser dele é o ser por essência, eu sou o ser por participação. Ele é o ser por essência. Ele é a vida que transborda, né? Ele é uma coisa assim, que cria. Então ele está muito mais vivo e presente do que cada um de nós aqui. E assim estão também os santos do céu. Quem está no céu não está morto, mas está vivo. Está mais vivo do que nós estamos, em certo sentido, né? E por isso, às vezes, os evangélicos pegam no pé dos católicos, dizendo que a gente invoca os mortos. E a gente evoca os mortos. É uma crítica que a gente faz aos espíritas, que está proibido na Bíblia, o que vocês fazem está proibido. Enfim, de fato está, né? E de fato eles fazem, né? Agora, por que essa crítica não se aplica a nós católicos? Bem, uma maneira de dizer é que nós não evocamos, mas invocamos. Bem, jogo de palavras, né? Assim. Mas enfim, o sentido é dizer que nós não pedimos para que eles apareçam, né? Baixe ali no Pai de Santo, alguma coisa assim, né? Manifeste, diga, sei lá, coisa extraordinária. A gente invoca pedindo para que eles rezem por nós junto a Deus, que é diferente, né? Mas não que se manifeste de uma maneira extraordinária ali, ou no copo, sei lá, né, alguma coisa. Não, reza aí por mim, isso é invocar os santos, né? Agora, outra explicação é dizer que eles, na verdade, eles não estão mortos. Por que a gente não invoca os mortos? Porque eles não estão mortos, eles estão vivos. Os santos do céu são vivos, não estão mortos. A gente pode estar mais mortos do que ele, né? Os santos estão vivos. Meus pais estiveram na Rússia uma vez, estiveram em São Petersburgo, num museu famoso, tem lá o Hermitage, um museu que pegou muitas coisas durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos trouxeram como espólio da guerra vários tesouros da Europa, né? E está lá no Hermitage. E eles me trouxeram um íconezinho de Nosso Senhor, Pantocrator. E o ícone de Nosso Senhor Pantocrator, em geral, tem, Todo-Poderoso, ele tem uma Bíblia com os escritos. E no meu, que está no meu quarto lá, essas palavras do Senhor a Marta, em grego. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Interessante, né? Não vai morrer. Se você crê em mim, se está conectado comigo, você não vai morrer, fala Jesus. Falou isso para Marta, que já morreu, né, no sentido material, não é verdade? Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro depois morreu outra vez, né? Fisicamente, né? Mas de alguma maneira ele estava dizendo, olha, mas ele está vivo. Se ele vive, você crê em mim, você não vai morrer. Eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho uma outra vida. Isso está no Evangelho de São João. E o próprio São João, ele fala nas suas epístolas de que existem alguns pecados que conduzem à morte. Mesmo que a pessoa não morra fisicamente, ela morre no espírito, porque ela comete um pecado, a gente chama de pecado mortal, um pecado que conduz à morte. Então tem uma morte aí, que não é a morte física, é uma outra morte. No Apocalipse, na visão de São João, o anjo fala para ele, agora esses caras que você está vendo, agora eles vão passar pela segunda morte. Existe uma segunda morte. A pessoa já morreu, mas ela vai enfrentar uma segunda morte. Assim como os santos vão... A ressurreição dos corpos, esse cara aqui vai ter a segunda morte. Então existe... Daí dá para a gente mais ou menos intuir que existem essas duas mortes diferentes. Uma conclusão que eu tiro, maneira de esquematizar a coisa, é pensar que a vida humana, elas podem se desenvolver em 3 planos, que a gente poderia pensar. E nesses 3 planos, a gente pode morrer para 2 deles. Quais são os 3 planos? O plano material, da matéria física, o plano da consciência subjetiva, intelectual, e o plano propriamente espiritual. Quando a gente nasce, a gente está nos 2 primeiros.
Um animal está só no primeiro, um ser humano está nos 2 primeiros. Um anjo, ele está no segundo também, no intermediário, porque ele não tem matéria, não está no primeiro, mas está no segundo. Porque ele tem uma consciência intelectual, ele pensa, ele raciocina, ele quer, né? Quando a gente é batizado, a gente começa a participar também do terceiro plano, que é o plano espiritual, o plano junto a Deus. Portanto, o batismo é o símbolo da vida, né? Da morte para a vida, é a vida que a gente recebe, a vida espiritual, a gente começa pelo batismo, né? Mas quando a gente comete um pecado mortal, a gente deixa de viver nesse terceiro plano. Uma alma de um condenado está só no plano intermediário, porque nem está mais vivo fisicamente e como ele está em pecado mortal, não está vivo espiritualmente. Um demônio também está só nesse segundo plano. Quando a gente morre, se a gente morre em estado de graça, a gente passa a estar só no segundo e no terceiro. Enfim, mais ou menos deu para entender. E acho interessante pensar que a matéria, se a matéria, assim, do plano físico, são os átomos, os quarks, né? Essas coisas que a gente estuda na química, que sempre está tentando entender que as coisas são feitas, né? Que compõem as coisas físicas. A matéria do plano espiritual, a gente poderia dizer que é o amor. Me parece que a gente pode dizer que é o amor. Fica um pouco etéreo, enfim, mas parece que é o que diz a Bíblia, sabe? Diz São João. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, o que caracteriza a existência no plano espiritual? O amor. Quem ama está nesse plano, quem não ama não está nesse plano, está morto espiritualmente. Interessante, né? Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus. Esse é o plano de Deus, é o plano de união com Ele. E a essência de Deus é o amor. A gente está ali se a gente ama. A gente encontra coisas parecidas que indicam isso em São Paulo, falando de uma maneira um pouco mais assim vivencial, através dessa união com Cristo, né? Que é a vida. O meu viver é Cristo. Essa é a minha vida verdadeira. O meu morrer é lucro. Morrer para essa vida daqui não é. Essa vida não conta. A outra é o que conta, pelo meu amor ao Senhor. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha atual vida na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Minha vida é isso, é minha união com Ele. Essa é a verdadeira, isso é o que importa para mim. Essa é a vida que tem valor para mim, né? São João de Ávila, aquele que ama a Deus, vive mais na outra vida do que nesta. Vive mais no céu do que nessa terra, quem ama a Deus. Porque a alma vive mais onde ama do que onde anima. Ela anima esse corpo, mas ela ama a Deus, por isso ela vive mais lá do que cá. O santo está mais no céu do que na terra. Interessante, né? São realidades misteriosas. Eu estou aqui meio tentando aproximar a coisa, mas me parece que dá para a gente chegar nessa ideia de que o amor é o sólido, sabe? É mais sólido do que as moléculas de carbono, de hidrogênio, do que você quiser, sabe? Porque é como que a matéria-prima da vida mais verdadeira, da vida mais profunda, da vida em Deus. O amor é forte como a morte, diz o Cântico dos Cânticos. Por isso, a morte não é capaz de destruir a conexão que o amor faz, que o amor constrói. Isso é mais forte do que a morte, porque está mais além da realidade meramente física e material. Por isso a gente entende, né, isso que a gente fala, só o que a gente leva para outra vida é o amor, né? O que a gente faz por amor, o resto fica aqui. O nosso amor a Deus, que a gente pode construir, né, cada pequena ação, e o nosso amor ao próximo, que a gente também constrói ou destrói cada dia na relação que temos com as pessoas à nossa volta, né? Essa conexão com Deus é o céu, é a visão beatífica, e a conexão entre nós, eu com o meu próximo, é o que a gente chama então da conexão dos santos, da comunhão dos santos. Porque a matéria-prima dessa vida é o amor, dessa vida espiritual é o amor, e portanto ela sobrevive esse amor e essa conexão. Então, um pouquinho teórico, um pouquinho teológico assim, mas para a gente pensar como nós estamos unidos aos nossos falecidos. Se a gente ama alguém que tenha morrido, meu avô, sei lá, né? Eu estou unido a ele. O amor é forte como a morte. Ultrapassa essa barreira. Eu acho uma maneira assim gráfica de falar, que falam os italianos. Eles falam i tuoi morti, os teus mortos.
Alguma vez usei isso em português, já deixou alguém meio escandalizado, os teus mortos, né? Como assim, né? Os meus mortos. Né? Ficou meio assim. Mas eu acho interessante a coisa, o que são os até usam para xingar uns aos outros, né? Os teus mortos, não sei quem, sei lá, coisa assim, né? Italiano. Mas é interessante essa coisa assim, que os meus ancestrais, as pessoas que eu amo que já faleceram, são meus, estão unidos a mim. De alguma maneira, a minha identidade passa por essa conexão minha com eles. É o que a gente vai encontrar, tem muitos povos pagãos, já os romanos, antes da sua conversão, tinha coisa, né, do culto aos ancestrais, os próprios japoneses, tem essa coisa muito intensa. E é algo, sim, cristão, a gente pode dizer, muito arraigado na tradição cristã, esse saber nos unidos aos aqueles que faleceram, especialmente aos santos. A gente pega os primeiros relatos de mártires, por exemplo, de São Policarpo, que era bispo lá, de Esmirna, e ele sabe que vai morrer, mas ele fala, e todo mundo está apenado, poxa, ele vai morrer, o nosso bispo é um cara tão santo, tão bom, nos ajuda tanto. E ele fala, não, mas eu vou continuar ajudando vocês, eu vou continuar unido a vocês, não vou embora, não vou desaparecer, eu vou estar unido aqui. E é interessante que quanto mais os romanos perseguiam os cristãos, e perseguiam as cabeças, digamos assim, o bispo, os apóstolos, poderia parecer que é uma estratégia boa, mata ali as cabeças e a coisa acaba, né? Porque são os líderes, você tira os líderes. E de uma maneira não, pelo contrário, né? Continuava crescendo mais, quanto mais eles perseguiam. E disso a gente poderia pensar de que de fato continuava eficaz essa intercessão, esse auxílio, mesmo das pessoas que tinham sido mortas pela espada dos Césares. Então é uma coisa boa que a gente sinta essa união com aqueles que nos precederam no céu, para sentir esse consolo, sentir-nos acompanhados por eles, por um lado. Agora, por outro lado, é a segunda ideia, também para pensar na nossa intercessão por eles. Eles nos ajudam, eles estão junto a nós com seu carinho, mas eu também posso e às vezes devo ajudá-los. Às vezes eles precisam de nós, precisam das nossas orações. Hoje eu lia no breviário Macabeus, é coisa santa e salutar lembrar-se de orar pelos defuntos, para que fiquem livres dos seus pecados. Eles fizeram uma guerra santa, os Macabeus, defendendo Israel, defendendo a liberdade religiosa contra o domínio persa, que proibia a religião judaica. Vários morreram naqueles combates. Na hora de enterrar os caídos em combate, os judeus, viram que alguns tinham uns ídolozinhos, uns amuletos da sorte, que é um pecado, né? Ficaram conduídos de, poxa, mas esse cara tinha esse negócio que contrário à lei de Deus, né? Mas ele, por outro lado, ele morreu santamente, morreu dando a sua vida pela causa de Deus. Então, dá para pensar que Deus terá misericórdia deles. Então, o que fizeram lá os líderes macabeus? Mandaram oferecer sacrifícios pelos caídos em combate. E essa é a explicação aqui da Bíblia, porque é uma coisa boa, salutar e justa, oferecer sacrifícios, rezar pelos defuntos para que fiquem livres dos seus pecados, para que eles se libertem dessas coisas. Morreram com elas, mas Deus, se a gente reza de uma maneira, vai libertar daquilo. Eles precisam da nossa oração. Eu visitei uma vez em Roma o Museu das Almas do Purgatório, que, enfim, é uma salinha numa igreja, é um pouco assim, o nome parece, né, um museu, enfim, é uma salinha ali que tem o pano que a freira estava usando quando a alma tocou, e aí aqui ficou a mancha da mão, a queimadura, tem coisas assim meio relíquias de aparições de almas do purgatório, que é algo bastante frequente na história da igreja, dessas pessoas que aparecem pedindo orações, às vezes desesperadamente. Reza por mim, eu estou no purgatório, eu preciso da tua oração. Manda oferecer umas missas aí por mim. Pede, oferece algum sacrifício por mim. Vários santos relatam isso daí. São João Bosco, vários santos. E a maneira de Deus permite isso para que a gente saiba, essas pessoas precisam mesmo, sabe, da tua oração. Como é que funciona a intercessão por elas? Bem, a gente tem que tentar entender um pouco como é que é o purgatório, que também é uma coisa misteriosa, né? Eu prefiro, ao invés de uma analogia espacial, geográfica, e às vezes é mais frequente quando a gente pensa céu, inferno, purgatório, até o nome está céu, né, no alto, ínferos, está embaixo, né, então é um lugar debaixo da terra. Eu prefiro uma analogia mais psicológica, pelo menos para mim, me fala mais. O purgatório
pegando também, né, que diz a Bíblia, São Paulo aos Coríntios, por exemplo, né? Eu gosto de entender assim como esse sofrimento que a gente vai ter quando a gente morrer, vai se encontrar com Cristo, os seus olhos são uma chama de fogo, diz o Apocalipse, o fogo que é o fogo do seu coração, do seu sagrado coração, eu vou ver no seu olhar o quanto Ele me ama, né? E ao mesmo tempo, eu vou estar vendo a minha vida, que terminou ali. O que eu fiz com os anos que eu tive. Várias pessoas que tiveram experiências próximas da morte relatam a vida passar diante dos olhos como num filme. São José Maria teve essa mesma experiência e relata isso, né? A vida passa diante da gente como num filme, num segundo ali, já tudo que eu fiz. E vai ter esse contraste entre essa vidinha ridícula que eu fiz, que eu tive, né, medíocre e tal, e esse oceano de amor de Cristo por mim, que morreu na cruz. Eu vou estar vendo aquilo, sabe? Não como no espelho, lendo no Evangelho, mas eu vou estar olhando para Ele. E vou ler nos olhos dele esse amor dele, esse amor infinito dele. E o contraste entre essas duas coisas não tem como não me fazer sofrer. Bem, na verdade tem, se eu tiver uma vida plenamente santa, né? Se eu tiver uma vida plenamente santa, eu vou ver, não, você me amou assim e eu te amei assim. Dentro da minha limitação foi o que eu conseguia fazer. E essa pessoa entra no céu. Ela já recebe todo aquele amor sem remorso, digamos assim, porque ela correspondeu, ela se purificou dos seus pecados, né? Agora, se não é o caso, se eu morri, ok, amando ao nosso Senhor, mas ainda apegado aos bens materiais, à minha imagem, ainda com um certo rancor do lado de tal pessoa que eu não acabei de perdoar, ainda com a coisa da minha autossuficiência, meu apego ao prazer, ao dinheiro. Então, esse contraste, aquilo gera, né, uma dor. Assim que você me ama, e assim que essa é o que eu carrego, essa vida que eu vivi, como é que eu pude viver? Isso vai produzir uma dor. E uma dor que purifica. Uma dor que me faz entender, que me faz chorar pelos meus erros. É a maneira que eu gosto de entender o purgatório. É uma realidade profunda e misteriosa. Agora, imagina que, não sei, teu vovozinho, né, morreu lá e foi uma pessoa muito boa, com certeza, né, muito piedosa. Mas ele estava meio brigado com o irmão dele, né, sei lá, tinha lá um momento lá que ele não foi tão fiel assim, a tua vovozinha, sei lá, né. Teve suas pisadas na bola, como todo mundo tem, né. E ele vai chegar lá e ele está naquela certa aflição, aquela dor, né. E aí é importante, se a gente reza por ele é aquele momento de quase cair no desespero, que aí seria já o inferno, né? Que seria dizer, fechar-se, não, minha vida não faz sentido, foi tão mas foi também, poxa, por que Deus fez assim? Por que Deus permitiu isso? E aí é o inferno, né? Se a pessoa decanta para esse lado, do desespero que não... E para que ele não caia para aí, para que eu tire ele dali, para que eu leve ele para o céu, se ele me vê, se ele sente, se entende, por uma maneira que Deus permite, que eu estou rezando por ele, que eu amo ele e por isso estou rezando, oferecendo essa missa e fazendo esse sacrifício, ele vai ver, tudo bem, a minha vida foi falha em tantas coisas, mas olha, pelo menos tem a minha netinha lá, olha só como ela está rezando piedosamente por mim, sabe? Alguma marca positiva eu deixei na alma dela, porque olha só, né? E o nosso amor, nossos atos de amor por essas pessoas chegam nelas. E aquilo ajuda a pessoa a se resolver de uma maneira misteriosa, né? E se abrir a misericórdia de Deus. Bem, eu errei, mas eu te peço perdão, eu confio na tua misericórdia. A vida mesmo assim, a minha vida fez sentido, apesar de tudo isso, né? E aí a pessoa então, depois de um processo, a gente, né, entra então no céu. Se resolve aquela dor, resolve aquele drama. Mas, de alguma maneira, eles precisam dessa nossa oração. Precisa do nosso sacrifício, precisa que a gente ajude também eles com a nossa penitência, com os nossos sufrágios, né? É bom ter esse sentido de responsabilidade, sabe? Tem aqui um dever de justiça com essa pessoa, com essa amiga minha que faleceu num acidente. Eu rezo por ela, uma vez por ano eu ofereço uma missa, eu ponho no texto. Esse aqui, sei lá, né, uma pessoa mais próxima, mais intensamente. Não vou deixar essa pessoa na mão. Ela talvez precise muito intensamente, desesperadamente, não posso deixar de lhe ajudar, né? E por último, pensar nos fiéis defuntos também nos ajuda a entender a nossa necessidade de purificação. Interessante aquela passagem do Senhor, do Evangelho: quando fores com o teu adversário ao magistrado,
faz o possível por entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao executor e o executor te põe na prisão. Digo-te, não sairás de lá até que pagues o último centavo. É uma imagem do purgatório. Do inferno a gente nunca sai. Do purgatório a gente sai quando a gente paga o último centavo, quando a gente termina a purificação. Agora, quem que é esse adversário com o qual eu tenho que me reconciliar? Tipicamente o adversário é o demônio, é o nosso acusador, né? Satanás significa acusador, adversário. Agora, não faria sentido pensar que eu tenho que me reconciliar com o demônio, não é verdade? Não quero nenhum papo com ele, né? Não tenho que reconciliar, ficar amigo desse cara não, né? Deixar sair para lá, né? Os padres da igreja, eles falam, quem que é esse adversário? É a tua consciência. A tua consciência, que te acusa. Mas você pode e deve reconciliar-te com ela durante o caminho, ou seja, nessa vida. Buscar essa purificação já agora. Tem uma coisa que minha consciência me acusa, que eu deixei de lado, coloquei debaixo do tapete, que me incomoda pensar, olha, tal coisa, né? Não tá legal, precisaria resolver esse assunto, sabe? Precisaria me purificar desse meu apego, precisaria... Esforça-te por reconciliar. Ela está no caminho. Esforça-te. Pensar, rezar pelos mortos também nos ajudará a ter essa atitude mais consciente da nossa vida. Tem uma moça do Opus Dei que está com processo de beatificação, chamada Montserrat Graces, faleceu muito jovem, 20 e poucos anos. Ela, uma hora amiga dela, na biografia eu li lá, uma amiga dela que pergunta para ela, Montse, vem cá, você é a Montse de sempre? Ela estava tão mudada, tão santa, que aquela talvez fosse a sua melhor amiga, não reconhecia ela. Ela tinha atitudes tão sobrenaturais e tão generosa e uma confiança em Deus. Né? Você é a Montse de sempre? Fez essa pergunta bem absurda para ela. E ela falou, não, deu uma risada, não, Rosa, sou eu. Só que agora, a diferença é que agora eu tenho a morte sempre diante dos meus olhos. Ela falou assim. Interessante, né? E por isso santificou um ritmo violento ali, né? Nos últimos meses da vida dela foi um crescimento espiritual, porque ela sabia que ia morrer, tinha um câncer de fêmur, tinha um negócio lá, que olha, você vai ter mais 1 ano de vida, eles disseram para ela, né? 1 ano e meio, alguma coisa assim. Então aquilo ela entrou num modo de funcionamento que, vamos lá, cara, negócio, não tem tempo a perder, tem que ser santa, tem que amar Deus, tem que... E de fato foi. E teve uma vida assim, por ter a morte diante dos olhos. Ela foi essa virgem prudente, né, que fala Nosso Senhor na parábola, que está com a lâmpada acesa para quando chega o esposo, não sabeis nem o dia nem a hora, né? E virgem prudente foi também Nossa Senhora, é a Nossa Senhora, Virgo Prudence, é um dos títulos da ladainha que a gente reza, né? Virgem prudente. Ela está sempre muito atenta e por isso está hoje mais viva do que qualquer outra criatura, é a Nossa Senhora, né? E interessante, operante inclusive nas suas aparições, na sua intercessão pelos seus filhos. E por isso nós acudimos com confiança a ela, que é a nossa esperança, para que nos ajude sempre, esteja sempre ao nosso lado, e pedimos agora que esteja também conosco agora e na hora da nossa morte. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.